Alô, tá de volta o Radar dos Emprestados, o triunfante retorno desse quadro que a galera gostava muito na última temporada. Até tinha algumas histórias mais legais, tá? Na última temporada pra gente contar. Mas nesse momento, ainda tem muita coisa importante porque muitos deles retornam ao Furacão no início da próxima temporada. Vamos contar toda essa história, vamos passar também pelos emprestados que são do Furacão, ou seja, jogadores que estão emprestados ao Atlético e que podem ou não permanecer para a próxima temporada. Então, o resumo mais completo, a parada mais legal sobre o radar dos emprestados, sobre os jogadores emprestados do Atlético, você só vê aqui na Threads, tá? Tá chegando com a gente? Deixa o like. O like é muito importante, quanto mais like tem, mais o YouTube divulga o nosso conteúdo. E para participar desse quadro, o Léo, que nunca esteve no ar com a gente aqui na Threads. Fiquem calmos, é um caminho de evolução, é nosso estagiário. Todos os cortes, tudo que você vê nas nossas redes sociais é o Léo que faz. E ele se propôs a fazer o Radar dos Emprestados. Montou uma pauta interessantíssima pra gente discutir e agora estreia no ar aqui na Threads. Tudo certo, Léo? Como é que você tá, meu querido? Cara, tudo certo. Tô ansioso pra esse novo início do Radar dos Emprestados. Tem alguns nomes que são conhecidos, a maioria é conhecido do Atlético, né? E provavelmente teremos muitos retornos em janeiro, né, cara? É aquela coisa, são conhecidos e não são tão bem quistos assim pelo torcedor do Furacão. Vamos nessa? Vamos começar a falar aqui do Radar dos Emprestados com ele, Lucas Di Chiorio. Como é que tá o centroavante argentino lá no Chile, lá na Universidade de Chile, Léo? Cara, dos emprestados, o Diorio é o que mais tem jogado, ou melhor, vinha jogando, né? Porque recentemente ele não atuou ainda nesse mês de setembro, a gente já tá no dia 16? Acho que estamos gravando dia 17, tá lá. Estamos gravando dia 17 e o Diorio vinha fazendo bons jogos, fez 9 gols, 30 jogos pela Universidade de Chile, Sim. 9 gols e apenas 2 assistências, né? Sim. E são números legais, né? Porque você pensa, pô, qual jogador... Isso não é uma comparação, tá? Vai deixar muito claro. Sim, mas, claro. Qual jogador do Atlético chegou nesse número desde a saída do Lucas Diorio, por exemplo? Cara, pois é. O mais próximo de chegar seria ou o Kardec ou o Peixoto, né? Então, mas o Viveiro Peixoto chegou não vem nessa chegando, também. Exatamente. O Peixoto não vem jogando e o Kardec, convenhamos que não tá é uma jogando. das melhores opções, né? E o Kevin Viveiro se aproxima, né? Agora, com os gols marcados contra a Chapecoense, também 7 gols marcados pelo Atlético nesse momento. É o cara que tá mais próximo desse número de Diorio. E com muito menos jogos, Exato. Né? O nível é completamente diferente. Exato. Como você disse, não comparando, mas é o mais aquela próximo coisa, cara. aí, né? O Atlético o Atlético empresta uma opção na sua centroavância. Isso aqui não é falar que o Diorio deveria estar no Atlético, não, longe disso. Mas assim, é interessante ver como em 30 jogos ele consegue ter uma média interessante, um gol a cada 3 partidas, né? A gente tem até números um pouco mais profundos aqui. São 30 jogos, ele jogou 61 minutos por partida, ou seja, um titular quando esteve em campo. 9 gols marcados, é o 6º centroavante na Liga Chilena, no Campeonato Chileno, que mais marcou gols. Ele é o o primeiro centroavante em acelerações entre os jogadores do campeonato chileno, além de ter 6.98 gols esperados, é o 7º centroavante no quesito, e 6.64 gols esperados pós-chute. O que isso significa? Quando ele finaliza, ele perde gols esperados, né? Ele finaliza pior do que normalmente a chance é criada. É um jogador que a gente mais do que sabe que tem muita dificuldade para finalizar a jogada. Entre os centroavantes, esses números aqui. Isso aqui é o mapa de chutes dele lá na Liga Chilena, né? O que é interessante também. E qual que é a parada? Essas bolinhas cinzas são finalizações para fora. As bolinhas laranjas são finalizações no gol. As estrelinhas são os gols que ele marca nesse momento. Então a gente pode ver que os gols dele, muito nessa região entre a pequena área e a marca do pênalti, além de ter 3 gols pelo lado esquerdo do campo, 2 de fora da área, 2 da entrada da grande área. São as áreas que ele mais ataca, que ele mais atua para fazer gols pela Universidade de Chile. Léo, dá a notícia pra galera. Quando é que volta o Lucas Diorio ao Furacão? Cara, se tudo der certo, ele não volta, né? Essa é a verdade. Se tudo der certo, ele não volta. Mas, se tudo for como contrato, o Lucas Diorio tá de volta em janeiro de 2025. De 2026, exatamente. Isso, corrigindo. Ele tá emprestado para a Universidade de Chile até dezembro de 2025. Então, é uma situação que é uma loucura. O próximo emprestado, aqui a gente vai numa média de utilização, tá? A gente vai pensando na utilização dos caras. O próximo emprestado que mais tem jogado recentemente é o Dudu, lateral direito lá no Atlético Goianiense, né, Léo? Pois é, cara.
Talvez alguns nem conheçam ele de rosto, né? Quem começou a acompanhar pela Série B talvez nem conheça o Dudu. Dudu tem 0 minutos pelo Atlético na Série B. Mas, cara, pelo Atlético Goianiense é impressionante. Ele já soma 470 minutos em 6 partidas. Sim. E praticamente todas como titular. É impressionante, cara, porque ele não jogava pelo Atlético desde o dia 8 de março. E ele vai ser emprestado só agora, julho, agosto, né? E é uma loucura porque ele chega jogando no Atlético Goianiense. Então é meio inexplicável essa situação toda. Mas números dele: 6 jogos, 78 minutos por partida. É um titular da equipe, né? Uma assistência distribuída no Atlético, nos jogos que ele teve, até em Campeonato Paranaense, 0. Ele teve 18% de precisão nos cruzamentos, o que é muito pouco, tá? Um número abaixo da média. Ele tem 2,3 bolas recuperadas por partida e tem uma média aí de 56% nas bolas longas, que é um número até bem interessante. E é uma loucura, né? Porque a gente até foi surpreendido com a informação que o Atlético tinha assinado com o Dudu de forma definitiva. E agora ele tá emprestado e também, a exemplo do Diório, né, Léo? Retorna no começo da próxima temporada. Pois é, cara, é mais um dos que retornam. Tem contrato até o fim de 2026. E não sei se ele fica no Atlético, cara. Dificilmente ele fica, cara. Ainda mais pensando no nível de Série A, né? Pois é. Era um jogador que se esperava até que conseguisse jogar ao nível da Série B e até fez bons jogos pelo Criciúma na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Não conseguiu jogar, não conseguiu estar em campo, não conseguiu desempenhar. Parecia muito uma questão psicológica e de confiança do jogador também. Não deu certo no Atlético. E aí vai voltar. Em algum momento ele tende a retornar. Claro que se, logicamente, fizer mais bons jogos pelo Atlético Goianiense, tudo isso se negocia, né? Pois é, ele já tinha jogado no Atlético Goianiense, né? Um retorno. Talvez isso tenha influenciado em alguma coisa. Mas a ver, né? Exatamente. É uma situação muito incógnita nessa situação do Dudu. Então o segundo emprestado que a gente traz aqui, o Dudu Marques, lateral direito, tem jogado no Atlético Goianiense, retorna no começo da próxima temporada. Depois, o terceiro emprestado que mais entrou em campo nessa temporada pelo Atlético é Gonçalo Mastriani, reservaço lá no Botafogo, né, Léo? Pois é, cara. O Gonçalo Mastriani, ele chegou no Botafogo com um time meio desestruturado, né? Tava remontando o elenco, mas fez 15 jogos, só fez 1 gol contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Até chegou a entrar no Mundial de Clubes, mas, cara, não se firmou. Vem fazendo pouquíssimos jogos e raramente vem entrando nos jogos. Pois é, e assim, você olha 15 jogos, uma média de 35 minutos, uma opção de banco de reservas, um gol marcado, 1,66 gols esperados, é muito pouco, além de 11% de conversão, é muito pouco. Ele tem uma frequência de gols de 283 minutos, ou seja, ele marca um gol a cada quase 300 minutos em campo. É muito pouco para um centroavante que chegou ao Atlético com a questão de ser um goleador, pelo menos com essa promessa, e foi em determinado momento, né? O Mastriani chegou a ser titular com o Renato Paiva no Botafogo, antes do Mundial de Clubes, como um jogador a ser uma dupla de ataque do Igor Jesus, a ser o centroavante mais fixo para que o Igor Jesus fosse jogador de mais movimentação. Neste contexto ele conseguiu jogar. Depois, agora com o David Ancelotti, o novo treinador do Botafogo, que está sendo muito questionado lá também no Rio de Janeiro, ele não joga porque você tem o Arthur Cabral, contratado para a vaga do Igor Jesus, e você também tem o Cris Ramos, jogador que estava lá no futebol espanhol, do Cádiz, e que tem jogado também à frente do Gonçalo Mastriani. Então hoje é a terceira opção, e é um jogador que não tem sido aproveitado nem um pouco lá no Fogão, lá no Botafogo. Para falar de mais um, que chegou em 2024 e também é uma das maiores contratações da história do clube, Romeu Benítez, Léo, lá no Olímpia do Paraguai. O que dá para falar dele? Cara, é um assunto delicado. O Benítez, ele já tinha sido emprestado ano passado pro Tigre da Argentina. Acabou que fez algumas partidas, voltou para o Atlético, não firmou de novo e logo em seguida já foi emprestado para o Olímpia do Paraguai. Não chegou nem a fazer nenhum minuto pelo Atlético nesse retorno e já foi pro Olímpia. É uma loucura, ele pelo Tigre, e esse é figurinha carimbada aqui no Radar dos Emprestados, né? Lá no Tigre da Argentina, ele teve até 2 jogos em que ele estreia, entra e dá uma assistência. Jogo seguinte ele entra no segundo tempo e dá uma assistência também. Mas ele não consegue nem campo, ele não consegue ser utilizado, ele não consegue reunir condição física de competir a nível profissional em futebol, um futebol talvez, bom, pelo menos na Argentina e no Brasil, mais competitivo do que no Paraguai. Agora ele retorna ao Paraguai para tentar voltar, a pelo menos ter o mínimo que colocou ele com certo destaque lá no Guarani do Paraguai. São 3 jogos apenas pelo Olímpia do Paraguai nesse momento, 16 minutos por jogo, opção de banco de reservas, nenhum gol marcado, 20,7 ações com bola por jogo, então participa até bastante na pouca minutagem que ele tem, até tá errado aqui, ele tem uma média de 1,0 passe decisivo por partida, né, que é o passe que gera finalização, esse 11% tá errado,
culpa minha. Mas assim, exatamente 1.0 passe decisivo por jogo. É interessante, é um número até legal pra posição dele. E aí ele tem 10 passes por partida. Mostra que se ele tem 20 ações com bola, ele só toca a bola 10 vezes, né? É um jogador que pouco tem conseguido se envolver. É um número muito baixo. É um jogador que pouco consegue estar em campo, pouco consegue contribuir profissionalmente na carreira nesse momento, né? E pra gente, na verdade não pra fechar, mas pra quase fechar, também tem o Gamarra lá no Cruzeiro, né? Só lembrando antes do Benítez, é o jogador que tem contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. Boa, Até importante. junho de 2026, né? Então, é o tipo de jogador que o Atlético vai ficar emprestando até acabar o contrato, né? Vou lembrar. Porque não tem muito pra onde ir. 15 não. 16 milhões de reais investidos. Pois é, É uma das bom contratações lembrar. mais 15 foi nesse caras. aqui, cara. 15 milhões de reais foram investidos na contratação do Matheus Gamarra, um zagueiro reserva pra dizer muito do Cruzeiro, né? O Gamarra chegou no começo do ano no Cruzeiro. Muitos esperavam que ele poderia fazer alguma coisa em um time mais organizado, mas só jogou 5 jogos e o último jogo foi alguns meses atrás, hein, Miguel? Pois é. E assim, você pensa, né? É um Cruzeiro com uma zaga muito sólida, com o Fabrício Bruno e Lucas Vigialba. O Jonathan Jesus é uma opção. O João Marcelo retorna. E o Gamarra, mesmo quando estava fora o João Marcelo, estava fora o Jonathan Jesus, mesmo nesse cenário ele não foi utilizado pela equipe do Cruzeiro. Então assim, é muito complicado. O Gamarra também não conseguiu. E aquela coisa, né? Deu um salto, até caiu pra cima com o Atlético nesse momento, pra jogar num time que montou uma equipe competitiva demais na temporada, que é o Cruzeiro. Mas, logicamente, não conseguiu mostrar um nível suficiente para jogar. O Gamarra é uma das minhas grandes decepções, assim. Acho que via qualidade o suficiente para que ele conseguisse ser melhor utilizado e ser mais utilizado pelo Atlético. Mas no Cruzeiro mostra também que não tem conseguido ser um jogador de qualidade o suficiente para conseguir ser aproveitado a nível de Série A de Campeonato Brasileiro. Aqui os números dele: 5 jogos pelo Cruzeiro, 77 minutos por partida. Ou seja, ele iniciou esses jogos, 20% nas bolas longas. É muito pouco, tá? É muito pouco esse número. Cortes, ele tem 9 por partida, o que é um número bom. Ele recuperou 4 bolas por partida e também ele tem 70% nos duelos aéreos. Esse um número muito interessante. Outro jogador que retorna, né, na próxima temporada. Pois é, cara. Contratinho de empréstimo até o fim do ano só. E... Pois é. É não aquela sabemos coisa, né? se É muito vai continuar incógnita, na né? Atlético. Pois é uma incógnita, cara. Como você mesmo falou, muita gente esperava alguma coisa dele, mostrava certos pontos positivos, mas continua sendo uma incógnita, mesmo indo para um time mais organizado. Não conseguiu acender a expectativa. Pra gente fechar agora o radar dos emprestados, com os emprestados pelo Furacão, Raim Palacios. Tem muito número pra pôr dele aqui não, tá? Ele tem um jogo disputado pelo Nacional do Uruguai, são 10 minutos nessa partida que ele entrou na segunda etapa, não é um jogador que tem sido tão utilizado, é um reserva no Nacional, e assim, é um cara que não dá pra esperar muito mais, né, Léo? Cara, pois é, como você falou, não tem muito o que falar, são 10 minutos de muita pouca coisa. Pois é. E aí o vai contrato... ficar emprestado até julho do ano que vem, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, né, cara? Se ele vai... Contratado pelo Nacional, acho que vai ser muito difícil. Sim. Só se der uma virada enorme de chave em 2026. Mas, cara, realmente não tem o que esperar. É aquela coisa, quando o cara é abaixo em determinado nível, é muito difícil que ele consiga melhorar num nível maior, né? O Campeonato Nacional do Uruguai tem, sim, algumas questões de intensidade, mas o nível técnico não dá pra gente comparar com o nível da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Nacional disputa título. O Nacional é um time que briga por título no Campeonato Uruguaio, que joga Libertadores, exatamente, que joga Libertadores América. Então, é uma situação muito complicada. E o Palacios, assim, se a gente fosse projetar, acho que não teria tantos minutos. Pra gente fechar esse vídeo, pra gente fechar a volta triunfal do radar dos emprestados, os emprestados ao Furacão. Quem que tá contratado por empréstimo ao Atlético e que talvez não permaneça pra próxima temporada? Cara, os mais prováveis e os mais preteridos pra ficar seriam Benavides, Santos e acho que é isso, tá? Pois é, cara. São 7 emprestados ao Atlético e difícil ver um nomezinho aí que vai fazer diferença, hein, cara. Pois é, porque você vê o Benavides, e esse sim, titular do time, tem uma opção de compra de 1,7 milhão de dólares, certo? Se o Atlético subir,
o Benavides tem que ser comprado, é uma obrigação de compra. O objetivo é esse, então talvez o Benavides permaneça. O Elan Ricardo tem contrato de empréstimo até o meio da próxima temporada, opção de compra de 5 milhões de dólares, tá? Inclusive, até conversando com algumas pessoas que estão muito ligadas nessa análise de desempenho, scout também, nessas negociações do mundo do futebol latino-americano, não é um valor inegociável, tá? Essa questão dos 5 milhões de dólares. Mas que é difícil, é muito difícil. Sim. Então, é um Atlético que precisaria desembolsar para manter um jogador que chega mal fisicamente hoje. Quanto que ele vai demonstrar até o meio da próxima temporada? Provavelmente não vai fazer valer esses 5 milhões de dólares possíveis, né? Olhando para um jogador que antes do Atlético, em 2025, fez 5 jogos, cara... Muito difícil. E não é nem que ele não tenha qualidade, né? A gente trouxe aqui a análise, fizemos a análise dele, ele até pra mim mostra certa qualidade na partida contra o Corinthians. Sim. Mas é um cara que, até conseguir ter ritmo de jogo sequência, vai acabar o contrato dele. É um movimento muito questionável do Atlético. O Tevez, jogador que é reservaço e que inclusive o Cruzeiro pediu o retorno, o Atlético vetou. O Tevez está treinando ainda com o Atlético, não tem sido relacionado. 23 milhões de reais a opção de compra dele por ali. O Patrick tem contrato de empréstimo até esse final de ano. Ele tem contrato que termina com o Santos também, mas a possibilidade de ficar é pequena porque recebe um salário no Santos, o Atlético paga só parte desse salário, e aí como ele não vai ter mais contrato com o Santos depois do final dessa temporada, ele teria que ter um novo contrato. Se o Atlético quisesse contar com o Patrick, teria que pagar mais ou menos o que o Santos paga, o que é absolutamente inviável na condição do Furacão. Santos é a mesma coisa. Até, desculpa te interromper, Matias, mas principalmente visando uma Série A, cara, nem pro Atlético faz sentido continuar com o Patrick. Sinceramente, não vale o valor. Sim. E não acredito que pra Série A tenham nomes melhores, né? É um jogador que, por mais que tenha sido um titular na Série B do Campeonato Brasileiro, talvez não tenha mais lado físico e intensidade pra jogar na A, né? O goleiro Santos é a mesma coisa, tá, Léo? Ele tem contrato só até o fim do ano com o Fortaleza também. E emprestado do Fortaleza ao Atlético. Ou seja, fica livre no mercado depois dessa temporada. Talvez seja um bom caminho pra permanecer na equipe do Furacão. Kevin Velasco, opção de compra igual a do Benavides, 1,7 milhão de dólares, se fizer metade dos minutos disponíveis e o Atlético subir, obrigação de compra nele. A questão é que ele não tá fazendo, né? Pois é, não tem figurinha sido utilizado. Rara esse aí, hein? Exatamente. Se você acha no pacote de figurinha, você fica até surpreso, cara. É verdade. É difícil de ver em campo, cara. Exatamente. E assim, deveria ter sido mais utilizado pelo Atlético. Tem essa questão contratual, a ver se vai ser comprado ou não, a possibilidade é essa, e a gente encerra com Tobias Figueiredo, afastado do elenco profissional, vai jogar inclusive a taça FPF, e é um jogador que não vai ser mais utilizado pelo Atlético, não vai permanecer no Atlético, isso dá pra gente carimbar. Beleza? Então, ó, é o seguinte, tá acabando nesse momento a primeira edição 2025 do Radar dos Emprestados. Legal, hein, Léo? Muito maneira essa apuração nossa pra trazer o resumão todo pra galera, né? Cara, maneiro demais. Feliz em estar começando esse projeto. Lembro de quando o 20 anos fazia sozinho no quarto dele, né? É verdade. Falando sobre uns nomes bem ruinzinhos, cara. Falamos de já. Não tenha mudado, né, cara? Os que estão emprestados pelo Atlético ainda não são essas coisas. Mas, cara, feliz de estar aqui. Feliz por esse projeto. E vambora? Vamos nessa, vamos pra cima. Ó, a gente vai tentar fazer à medida que sai conteúdo, certo? Não dá pra prometer que vai ser semanal. Mas talvez de 15 em 15, talvez de 20 em 20, talvez mensalmente a gente chega pra trazer todas as informações, todos os detalhes dos emprestados do Furacão. Sempre que houver conteúdo e atualização, tem Radar dos Emprestados aqui na Threads, beleza? Deixa o like, curtiu o conteúdo? Deixa o like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele divulga o conteúdo. E ó, se inscreve aí no canal, cada vez mais tem vídeo aqui na Threads, cada vez mais tem conteúdo no canal que mais fala de Atlético no mundo. Então ó, se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nada, beleza? Aquele abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!